Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jorge Santos, seu instrutor GIS, e vim conversar com você sobre a área territorial do Brasil. Com a atualização da área geográfica dos estados, dos municípios e também de toda a extensão do território nacional, nós temos que tomar como referência. Esse é o indicativo que é uma referência e é como, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo ele é o indicativo para algumas coisas. Não significa que uma pessoa com poder de compra para o salário mínimo ela pode comprar várias coisas. Ele é um indicativo. Assim como a área territorial do Brasil é um indicativo também. O que você vai fazer? Você vai entender como ajustar as poligonais para que você tenha o resultado de área idêntico ou bem próximo ao que o IBGE está colocando como oficial. Eu tenho aqui no meu computador um roteirinho. Primeiro eu vou falar sobre o link que contém lá o valor da área territorial do Brasil para o ano de 2020. Esse link aqui tem a notícia que o IBGE colocou para a gente e também tem a instrução para você configurar os dados no GEL. Isso é importante. Vou abrir aqui. Então, quantos municípios nós temos no Brasil? Pegando aqui direto no site, 5.568 municípios, ok? Está aqui, formalmente aqui. Agora aqui, para a superfície do Brasil, qual é a área territorial oficial? 8.510.295,914 km², publicados no Diário Oficial da União no dia 19 de maio deste ano. Então, este ano, nós tivemos essa alteração no valor da área territorial. Isso vai impactar nos municípios também. Está aqui, conforme a portaria e tal e tal. Então, aqui ele mostra aqui os fundamentos de ter atualizado a área territorial. E aqui ele mostra também as configurações que você deve seguir para construir o sistema personalizado. As áreas disponibilizadas foram calculadas em ambiente de sistema de informações geográficas, utilizando a projeção cônica equivalente de Albers. Começa por aí. Então a gente não vai utilizar a projeção UTM por causa daquela diferença de fusos. Vai utilizar a projeção cônica equivalente porque não há distorção no valor da área. Por isso que ele utilizou a projeção cônica equivalente de Albers. Em virtude de ser essa projeção equivalente apropriada para tal finalidade, ou seja, para cálculo de área. E aqui você tem as configurações. Longitude de origem, menos 54 graus. Latitude de origem, menos 12 graus. Primeiro paralelo padrão, está aqui, menos 2 graus. E o segundo paralelo padrão, está aqui, menos 22 graus. Você precisa criar um sistema personalizado e ajustar exatamente isso aí para que você tenha o resultado da área oficial. E aqui também tem mais uma informação que é importante. Aqui ele vem dizendo que o sistema de referência utilizado foi o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, ou seja, o nome completo do CIRGAS 2000. Então, ele é Ellipsoide CIRGAS 2000, que foi utilizado para esse cálculo. E você tem essas informações. E, além disso, você vai precisar da geometria atualizada para efetuar esse cálculo. Você pode usar esses parâmetros em qualquer geometria? Não, você tem que seguir a mesma geometria que o IBGE usou. Então está aqui, ele fala mais embaixo sobre a geometria. A malha municipal de referência, utilizada para os cálculos. É a malha municipal da Divisão Político-Administrativa Brasileira 2019, disponibilizada no sítio do IBGE a partir do endereço. Então você pode visitar o site, você vai ver lá a malha. Quero baixar o quê? Sensores censitários ou malha municipal? Malha municipal. Clica aqui em Downloads. Município 2019, tá vendo? Ou Brasil, Unidade das Federações. Também tem a documentação sobre a malha digital, tá aqui. Então a malha você vai ter que baixar. Então, é interessante você conhecer essa questão de área territorial oficial, porque isso vai nortear todo o seu trabalho de cartografia. Os municípios têm uma área definida como padrão, certo? Então você tem que tomar ele como um indicativo para outras ações. Por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando uma bacia hidrográfica, que ela está ali no meio de dois municípios. Aí é a questão de você fazer uma regra de 3. Se o município tem a área tal, a quantidade de área da bacia tem X. Você vai multiplicar cruzado, você vai ter o percentual da bacia cobrir naquele município lá. Então, para que você faça tudo certinho dentro da lei,
Eu vou mostrar agora como criar um sistema personalizado. Vou fazer esse exercício no QGIS. Esse aqui é o QGIS que eu estou utilizando, é o QGIS 3.10.6, arquitetura 64 bits. Eu vou mostrar como criar o sistema personalizado para você obter esse cálculo. Então vamos lá. Muito bem. Quando você abre o QGIS, a primeira coisa que você tem que fazer é checar a versão. Ajuda sobre. Olha a versão que eu estou utilizando. Como eu falei, 3.10.6, arquitetura 64 bits. Está aqui. Então, estou utilizando esse QGIS. Ah, posso fazer o cálculo agora? Não, existem configurações que você tem que realizar assim que você termina a instalação do QGIS. Você deve clicar em configurações, opções. Outro dia eu faço um vídeo mostrando quais são as 20 configurações para a utilização correta do QGIS, que já tem mais 20. Eu mostro para você como fazer. Mas vamos lá. Em SRC você vai fazer o seguinte. SRC para projetos. Tem umas configurações aqui que você precisa adotar. Quando um novo projeto é criado, a exemplo do que eu tenho aqui, eu tenho um projeto novo, não é verdade? Então, quando um novo projeto é criado, qual é a ação que eu tenho que tomar? Use SRC para adicionar a primeira camada. Isso aqui está traduzido errado. O certo seria usar o SRC da primeira camada adicionada. Esse é o termo correto que tem que estar aqui. Então, essa opção tem que estar marcada. Não usar isso aqui, o episódio de WGS nem outro. Você tem que manter isso aqui. Depois tem uma outra pergunta em SRC para camadas. Quando uma nova camada é criada ou carregada e não possui um SRC, perguntar por SRC. Antigamente estava prompt para SRC, isso estava no QGIS 2.18. Aqui ficou como perguntar por SRC. Então, essa opção é padrão. Quando você adiciona um dado que não tem sistema de referência, ele vai te avisar. Por favor, defina um sistema de referência para esse dado que você está adicionando. Consegue entender? Isso aumenta o controle de qualidade que você realiza sobre os dados. Tem outras informações aqui que são importantes também. Transformações de dado padrão. Perguntar sobre a transformação do dado se houver vários disponíveis. Então, ocorre isso. Quando você vai adicionando várias camadas, ele quer fazer uma transformação on the fly. Vou manter essa opção. E aqui embaixo, medições planimétricas. Medições planimétricas. Por que é importante manter essa opção marcada? Porque o cálculo de área tem que ser baseado na geometria, na planimetria, para ser mais preciso, e não no elipsoide. Então, quando fica marcado aqui como medições planimétricas, quando você clica em OK, você tem que fechar o QGIS e abrir novamente para validar essas mudanças. Por que isso é importante? Quando você marca lá medições planimétricas e tal. Quando você for calcular a área, ele vai considerar a planimetria. E a planimetria ajustada para aquele sistema de referência que você definiu seguindo a lei que o IBGE estabeleceu, que foi homologado em diário oficial, etc. Então a gente vai fazer tudo do passo a passo. Vamos lá. O vídeo é um pouco longo, mas isso aqui é informação rica. Não tem como eu negligenciar você, deixar você de fora desse conhecimento. Então, ok. Vamos agora criar um sistema personalizado. Eu preciso das geometrias e preciso de mais algumas informações. Então, vou lá no site do IBGE. Vamos baixar, por exemplo, a malha das unidades da federação, Minas Gerais. Vou colocar aqui o limite do estado inteiro de Minas Gerais. Aqui, ó, Minas Gerais, unidade da federação. Tem Minas Gerais municípios, micro-regiões, mesorregiões. Vamos pegar aqui a unidade da federação. Vou baixar. Vou baixar para o meu computador. Vou baixar aqui em temp mesmo. Minas Gerais, unidade da federação. Vou salvar lá. Agora eu tenho a geometria que está fazendo download. Aqui o download, mostrar na pasta, está aqui. Então, vou descompactar numa pastinha também. E agora eu tenho aqui o Minas, unidade da federação. Então, seguindo a recomendação do IBGE, a base 2019. Ok. Então tem aqui o limite do estado de Minas Gerais para o ano de 2019. Ok. Você pode consultar a tabela de atributos e tal. Tá aí. Então existe o valor da área territorial oficial para o Brasil. Existe para Minas Gerais também. Se você olhar no site do IBGE, no próprio site, você vai ver aqui qual é o valor da área territorial
para o Brasil. Aqui, 8 milhões e tal. Quando você clica em acesso ao produto, tá vendo? Ele vai mostrar para você a área territorial do Brasil. 8.510.295,914. Então tá aqui a área. Então lá no meu bloco de notas, eu tenho já o valor da área territorial do Brasil. 8.510.295.914. Está aqui, certinho, ok? E aqui eu tenho também o quantitativo da área territorial para o estado de Minas Gerais. 586.521,123 km², o dado oficial. Onde eu checo essa informação? Nesse mesmo link que eu passei para você, você vai clicar aqui, ó, Brasil, nível geográfico. Daí você vai digitar Minas Gerais. Então, quando você clicar em Minas Gerais, ele vai mostrar o quantitativo da área territorial oficial para o estado de Minas Gerais inteiro. Isso norteia qualquer trabalho de cartografia que você vier a fazer. Você tem que considerar esse dado aqui. Você viu ali, né? Seguindo tudo que é oficial. Então, 586.521.123 está aqui, que ele encontrou de área. Então, beleza. Eu tenho a geometria que ele indicou para usar, que é essa geometria de 2019, está lá no meu projeto já. E tenho o meu dado ali, bonitinho. Posso fazer o cálculo de área só depois que construir um sistema personalizado. E para construir um sistema personalizado, eu preciso de estabelecer aquelas condições lá. Ah, quais condições foram estas? Que ele mostra lá. Você tem que seguir toda aquela configuração lá. Então, projeção cônica equivalente de Albers, longitude de origem, latitude de origem, primeiro paralelo padrão, segundo paralelo padrão e elipsoide Sirgas 2000. Vamos lá? Então aqui no meu documento de controle eu já tenho o meu sistema personalizado. O meu sistema personalizado para mostrar para você como fazer isso no braço. Então está no formato Project For para o QGIS, então fica assim. AE significa Albers Equal Area, ou seja, a projeção equivalente de Albers. Está aqui, projeção AEA mais lat 0 é a latitude de origem menos 12. Está aqui já o menos 12, está vendo? Mais long 0, menos 54, é a longitude de origem. Está aqui menos 54. Mais lat 1, que é o primeiro paralelo padrão, menos 2, menos 2. Mais lat 2, que é o segundo paralelo padrão, menos 22, menos 22. Então tem umas transformações de x e y que não incluem o elipsoide mais elipsoide GRS 80, que é a base para o Sirgas 2000, elipsoide GRS 80. Está aqui, as unidades são metros e não tem mais nenhuma definição aqui, no defs, no definitions, coisas assim. Então, este é o sistema de referência personalizado. Você precisa de ter essa configuração para você calcular a área para alcançar o valor bem próximo ou precisamente ao que está dando lá no que ele considera como oficial. Para Minas Gerais, isso aqui. Concorda? Então vamos lá. Primeiro, lá no QGIS, eu vou reprojetar isso aqui, porque se eu acessar as propriedades dele, ele está no sistema geográfico. Aqui, ó, fonte, EPSC 4674, sistema geográfico, data Sirgas 2000. Preciso reprojetar ele para o Albers do IBGE. Então, em configurações no QGIS, você vai clicar em personalizar projeções. Está aqui. Daí, eu já tenho ele configurado aqui para mim, ó. Albers IBGE. Tem isso aqui, tal, e 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 tal. Então, vou jogar isso aqui fora. Vou clicar em OK. Vou ver se ele saiu mesmo. Saiu, tá vendo? Então, em configurações, personalizar projeções. Está aqui. Você vai clicar no novo. Vai chamar de Albers IBGE. Está aqui. E você vai colar o sistema que eu configurei. Está aqui o sistema configurado por mim. Você vai copiar e colar ali. Vou deixar no link da descrição do vídeo. Que é a área oficial, tá vendo? Então, clique em OK. E vai acontecer isso aí.
Praticamente você não vê nada. Você vai ver o resultado quando você for reprojetar a camada. Então aqui no painel processamento, que ele fica ativo com essa roldana aqui, tá vendo? Ou processar a caixa de ferramentas, a roldana aqui. Você vai buscar o algoritmo reprojetar camada. Esse algoritmo aqui vai fazer a reprojeção do seu sistema geográfico, que é o dado de origem, para o sistema personalizado. Então, reprojetar camada, clica 2 vezes. Camada de entrada é a camada que está no meu projeto. E o sistema de referência coordenada de destino, você clica no globinho e você vai ter que fazer o seguinte. Desliza a barra lá no início, fecha o grupo do sistema geográfico, fecha o grupo do sistema projetado e você vai visualizar quem? O sistema de coordenadas definido pelo usuário, que é aquele lá que eu fiz, o Albers IBGE. Está vendo aqui? Você vai escolher ele. Então clique em OK e define aqui a saída como um arquivo. Vamos salvar no arquivo, vou salvar na mesma pasta. Em Stamp, aqui, Minas Gerais, do F 2019, vou colocar aqui um sufixo Albers. Albers IBGE. Então, mando salvar e mando executar o algoritmo. Ele vai fazer a reprojeção do sistema geográfico para o sistema Albers personalizado. Fiz a reprojeção, está aqui bonitinho, clique em Close, está aqui o dado. Para eu saber se dá certo, eu crio um novo documento, descarto as mudanças e adiciono de novo. Então aqui o meu Albers IBGE é esse aqui. Tá vendo? Como eu sei que deu certo? Porque no projeto as coordenadas são coordenadas projetadas. E como eu estou trabalhando no limite do estado inteiro, tem até uma parte aqui que fica negativa, tá vendo? Porque é padrão mesmo de toda essa extensão territorial. Tá aqui. Só que agora eu devo alterar os atributos da tabela. Então, qual é o valor da área oficial? Então, vou colocar em edição, vou criar um novo campo aqui chamado área. Deixa eu ver se consigo criar área IBGE. Então, qual é a área oficial? Número decimal, você coloca comprimento 20, precisão 3. Então, área IBGE, eu vou gravar aqui o resultado da área, que é o... como é que é o valor oficial, que já esqueci? 586.521.123. Então, 586.521.123. Esse é o valor da área oficial. É a área do IBGE, concorda? Então tá aí gravado, bonitinho. Vou salvar essa alteração, tá aí. Agora eu preciso ter a área em Albers. Então, vamos usar a calculadora de campo, desta vez. Vamos criar um novo campo chamado área KM2. Número decimal 23, 23. E agora você vai utilizar a fórmula do cálculo de área, que é $área dividido por 1.000.000. 160, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter o valor de área calculado ali. Então, qual é o valor da área que ele encontrou para esse sistema personalizado, ajustando essa geometria para o Albers personalizado? 586.521.114. Então, qual é o valor oficial? Para Minas Gerais, 586.521.123. Então, tem uma pequena variação aqui na parte fracionária, mas não impacta nada. Eu estou calculando a área para a extensão territorial do estado inteiro. Então, tem uma variação aqui de 14 para 23, 9, né? Como você pode observar ali. Então, seria necessário 0,09 para poder alcançar o cálculo de área. Então, o cálculo de área deu certo, como você pode perceber. Se você seguiu estritamente as dicas de criar um sistema personalizado, seguiu o elipsoide padrão, que é o GRS 80, e definir as unidades, você vai ter o valor de área exatamente como é o valor oficial aqui. Porque está dentro, né? 586.521, 586.521. E se eu não utilizasse o sistema personalizado? Se eu utilizasse o Albers normal? Então, vou salvar aqui essa alteração. Se eu tivesse a geometria no sistema Albers do QGIS, quer ver só?
Vamos, por exemplo, aqui retornar tudo. Vamos fechar aqui. Só para fazer um exercício, só para você entender a importância do sistema personalizado. Eu tenho esse dado e vou reprojetar ele para o Albers do QGIS. Então, reprojetar camada, está aqui. Entro com a camada e vou reprojetar para o Albers normal, que é o 102.033. South America Albers equal Area Cone, que é a projeção Albers definida para o QGIS. Essa daqui, para a América do Sul também. Então, vou salvar o dado aqui em Albers normal, Minas Gerais, underline Albers. Então, estou utilizando um sistema de referência padrão do QGIS para poder ajustar a geometria. Executei, construí, criei um novo projeto, descartei mudança e adicionei a camada. Está aqui, Minas Gerais Albers. Então, essa janela de transformação que ele dá aqui, né? Só clicar em OK, não tem problema não. Então está aqui, Minas Gerais em Albers. Quando eu for calcular a área, a exemplo que eu fiz naquela hora, eu vou ter esse resultado. Calcular a área, crio um novo campo. Área Albers, número decimal, 23. Vamos usar aqui o recente, você vai pegar as últimas fórmulas que você utilizou. Está aqui, você vai ter esse resultado de área. 586.518, tá vendo? Aí você tem a diferença. Por que você tem a diferença se você não alcança os 586.521, a exemplo da outra geometria? Porque você não utilizou o sistema de referência personalizado, você utilizou um sistema de referência padrão do sistema QGIS, que tem parâmetros padrão para o Brasil. Mas para calcular a área oficial, como você pode perceber, e para ficar dentro da legislação, você tem que seguir os procedimentos para o sistema personalizado. Vou salvar aqui, fechar, mudar aqui o formulário. Beleza? Então tá aí. Não salvo nada, aqui o novo. Agora eu vou adicionar o meu. E aí você tem o valor oficial aí, como você pode perceber. Então, é um vídeo longo, né? Não tem como ser curto, mas eu preciso atualizar isso no meu curso básico do QGIS, sobre sistema personalizado. Precisei atualizar. Fui estudar, vi que a área territorial foi alterada em 2020. A gente tem que refazer, a gente tem que recomeçar, porque tem que continuar estudando, não pode parar. Se você tiver interesse nos meus treinamentos básicos e avançados, está lá no site, Instrutor GIS, você vai ter acesso aos meus cursos. E lá, na aula 3 do curso básico, eu falo sobre sistema de coordenadas. Explico tudo isso aí, inclusive dando esse exemplo aí. Isso aqui é parte do meu curso, que eu vi que é uma informação de extrema relevância, e a comunidade não pode ficar por fora disso aí. Ó. Preciso calcular uma bacia hidrográfica que está pegando metade do estado de Minas Gerais. Uma bacia hidrográfica imensa. Qual é a área de Minas Gerais? Para eu estabelecer com certeza o percentual de cobertura. Você precisa do valor oficial do estado de Minas Gerais. E eu te dei para você, seguindo a legislação, seguindo a orientação do IBGE. Então que você possa se inscrever no meu canal, você possa seguir o Instrutor GIS lá no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E estamos juntos, tá certo? Forte abraço.